Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo de Nosso Lar. Hoje entraremos no capítulo 43 e eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o like, o comentário e compartilha esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Bom, galera, começando aqui, o nome do capítulo é o capítulo 43, né? Em conversação, tá? No capítulo anterior, né, vimos o André Luiz, né? Vamos lá. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante sem haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos, centenas de companheiros se ofereciam para o trabalho árduo da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos. Ainda agora, o governador não se esqueça de que as nossas câmeras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Bom, gente, pra quem não sabe, no último capítulo, né, o André viu ali uma palestra do governador, né, porque tava prestes a começar a Segunda Guerra Mundial, então tava todo mundo aflito, e o governador foi falar da necessidade do trabalho, né, porque o trabalho ali ia ser maior, querendo ou não. E aí agora ele está falando depois disso, né, do que tá acontecendo após toda essa reunião, toda essa confraternização que vocês viram no capítulo anterior. E aqui ele tá falando, não se aflija, recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte na retaguarda serão muitos grandes os claros a preencher. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creio que isso lhe fará enorme bem. Nesse inteirim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar da palestra mais íntima. Conhece você? Indagou ele. O ministro Benevenuto aqui da Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, explicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde o Benevenuto trocava impressões com diversos amigos. Apresentando-me com generosas palavras, o ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto com um tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava que fosse trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil, nada se podem, ali, esperar claridades de fé nos agressores. Tampouco a maioria das vítimas que se entregam totalmente às pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Bom, então, né, Nossa, peraí. Corta. Então, o André tava ali, né, com o Tobias, e aí ele encontra o Lísias. Lembra o Lísias, que é o enfermeiro, que cuidou de André, e aí depois o Lísias ainda levou, né, o André Luiz pra casa dele. Inclusive, o André Luiz conhece a mãe do Lísias, que é a Laura. Tudo nos capítulos anteriores, viu, galera? Então ele tava lá no meio dessa confraternização, no meio de todo esse pessoal, né? Todo mundo conversando, falando, ele tava ali com o Tobias, reconheceu Lísias, aí Lísias chamou e perguntou: você conhece o ministro Benevenuto? Ele é um ministro da Regeneração, né? Esse ministro ele acabou de voltar da Polônia, vamos lá conhecer ele, né? O André Luiz falou que não conhecia, então ele foi ali de encontro. Inclusive o ministro tava falando aqui
que ele nunca viu tamanho sofrimento, né? Ele fala aqui, ó, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos por conta da Segunda Guerra Mundial que estava tendo no planeta Terra nessa época, né? E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente áditos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que a nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram no serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente. A despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é um verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca como na guerra evidencia o mundo humano a condição da alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção de determinados setores de atividades pacíficas, para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam-se quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou foi a triste condição dos militares agressores. Quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-eles de todos fantasmas da cruz. Então, olha só, né? O ministro estava explicando mais ou menos como estava sendo a situação lá na Polônia, né? Como que estava sendo a tristeza, a destruição, né? O caos mesmo. Ele falou que estava horrível, né? Aqui ele explica bem bonitinho. E o que a gente mais pode ver, né, que chama mais atenção, é que ele fala que os militares, né, agressores, quando desencarnavam, ao invés deles irem para a luz, então ir de encontro ali com os missionários da luz, né, que estão tentando ajudar, que estão tentando auxiliar, eles chamavam de fantasmas da cruz e acabavam fugindo. Então olha só que complicado, né, gente? E não eram recolhidos para o esclarecimento justo? Inquiriu alguém interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos senão o hospício? Então, né, perguntaram, mas esses militares que fugiam, né, e tudo mais, não teve como atender, não teve como mostrar o que estava acontecendo? E aqui, né, o Benevenuto, ele fala muito claramente, fala que para atender os loucos pacíficos dá para atender sim, mas agora, que remédio que a gente pode mostrar, que remédio que a gente pode dar aos loucos furiosos, né, senão ao hospício, porque de fato os militares que fugiam, né, que saíam correndo, que ficavam gritando de fantasma da cruz, eles não aceitavam, então era complicado, né? E aí, continuando, não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las no precipício das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Então, gente, é aquela frase, né? Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então, de fato, esses espíritos, eles ainda não queriam receber ajuda, eles fugiam, né? E aí, com o tempo, né, o tempo vai abrindo os olhos dele, vai fazendo com que, mais cedo ou mais tarde, eles possam ser ajudados, tá? Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha balançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. Ela é necessária iluminar os raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus, mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino,
As personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Mas e o espiritismo? Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o espiritismo é a nossa grande esperança, e é por todos os títulos. É o consolador da humanidade encarnada, mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveito, mas não se dispõem a dar alguma coisa de si mesmo. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Bom, então, o que eles estão falando aqui? Estavam ali, todos reunidos, conversando, o ministro, Luiz Lise, entre outros espíritos, e aí um desses espíritos falam, como que é engraçada a Europa, que é tão desenvolvida, tão, assim, intelectual, tem uma inteligência, estão sempre avançando, possam ter caído nessas mãos da calamidade, do caos, da guerra. E aqui o ministro, ele fala, falta de preparação religiosa. Então, gente, ele deixa bem claro aqui, não adianta ter só intelectual, não adianta ter só a inteligência intelectual. Se não tiver inteligência moral, não tiver bem a religiosa, preparação religiosa certa, acontece esse tipo de coisa mesmo, E aqui ele tá falando. E ainda perguntam, mas e o espiritismo? E aí ele pega e fala, o espiritismo é a nossa grande esperança. É o consolador da humanidade. Mas a nossa marcha, ou seja, a marcha do espiritismo, ela é muito lenta. Então, nessa época, só tinha 50 anos que tinham surgido as religiões, as primeiras doutrinas na América. Então, tipo assim, era pouquíssimo tempo, O espiritismo, querendo ou não, ele seria mais lento de ser aceito, Então, assim, cada coisa tem o seu tempo, então não adianta querer correr contra esse relógio, Inclusive, ele fala que trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui os olhos de ver. Então, ali naquela época, ainda os homens eles não conseguiam observar. Se até hoje no mundo ainda temos, se for comparar com os adeptos do espiritismo, são poucos ainda, comparado com o resto do mundo. Mas está caminhando cada vez mais e está aumentando. Então, nessa época era muito menor. Não tinha como, assim, apresentar, jogar na cara o espiritismo e pronto, acabou e resolver os problemas. Claro que não, Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns às cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao lado que nós, outros, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro governante. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com a esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que o bem que fizermos da nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, olha só que lindo como ele finaliza esse capítulo, O ministro, ele acaba falando para que a gente lembre que os serviços que fazemos no bem, seja trabalhando, se dedicando, auxiliando, tanto para nos melhorar quanto para melhorar as outras pessoas, ajudar as pessoas, que todos os homens são semente da divindade. Então, se a gente busca executar nossos deveres com esperança e otimismo, e sempre lembrando que se fizermos a nossa parte, podemos ter paz, que o Senhor fará o resto, fará a parte dele. Então não vamos preocupar, vamos ter fé, pelo contrário. E aí ele finaliza esse capítulo com essa frase maravilhosa. O próximo capítulo, galera, é o capítulo 44, As Trevas, tá? Vamos ver o que vai ser aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, galera? Faltam apenas 6 capítulos para terminar o livro, então eu aguardo aí, vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.